Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, neste tempo de confusão e desorientação na qual o povo se encontra, torna-se necessário responder uma pergunta que tem incomodado a muitos católicos sinceros. A pergunta seria: se nós discordarmos do Papa, se nós criticarmos o Papa, nós somos desobedientes? Nós somos rebeldes? Estamos cometendo um pecado se nós não concordamos com determinadas atitudes ou ideias que o Papa tem, no caso, atualmente Papa Francisco, mas poderia ter sido outro Papa também. Um católico peca ao não concordar ou mesmo ao criticar determinadas atitudes, posturas, ideias ou doutrinas defendidas por um Papa? Esta pergunta ela é muito importante, porque as pessoas que acreditam em Deus, os católicos que são sinceros e querem fazer a vontade de Deus, têm em grande conta a obediência, porque sem obediência ninguém alcança a salvação. A obediência é a virtude dos humildes, é aquela virtude que tanto agradou Deus em Nossa Senhora, ao ponto de ela, cheia do Espírito Santo, dizer que Deus olhou para a humildade de sua serva. E também a humildade é a virtude que Jesus mandou que nós copiássemos dele. Embora ele tivesse todas, esta, de maneira específica, ele disse que nós copiássemos dele. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, a obediência à autoridade constituída, ela é necessária para que nós possamos alcançar a nossa santificação e também a nossa salvação. Agora, a questão é: obediência à autoridade implica em concordância com tudo que esta autoridade disser ou em plena adesão a todas as ideias que esta autoridade apresentar ou aplausos ou aprovação a todas as atitudes que esta autoridade tiver? Isto é o que significa obediência? Adesão total, incondicional a tudo que uma autoridade, no caso o Papa, fizer, pensar ou ensinar. É assim que nós temos que entender a questão da obediência, a questão da filiação que nós devemos ter para com o Sumo Pontífice. Como pensar isto? Para que nós entendamos bem, a primeira distinção que temos que fazer é o seguinte: diante dessas confusões todas que tem havido, e das oposições que o Papa Francisco tem recebido, nós devemos fazer a distinção entre obediência e concordância. Nós devemos obediência, sim, a todas as autoridades constituídas, seja o Papa, sejam os bispos, sejam os sacerdotes investidos de autoridade em suas comunidades. Mas obediência não significa concordância em tudo. E depois, a obediência ela é condicionada à obediência daqueles mesmos que mandam. Como assim? Explico. Devemos ser obedientes ao Papa, aos bispos e aos sacerdotes, à medida em que eles são obedientes a Deus e à Igreja. Se o Papa, ou se bispos ou sacerdotes, se eles se desviam daquilo que a Igreja ensina, daquilo que Deus mesmo manda no seu Evangelho, daquilo que a Igreja ensina nesses 2000 anos, daquilo que foi definido como dogma de fé, como doutrina moral, nestes pontos que eles se desviarem, caso eles se desviem, nestes pontos que eles se desviarem, claro que nós não podemos nem devemos segui-los no seu erro. Atualmente, por conta dos muitos erros, das muitas ideias lamentáveis e equivocadas do Papa Francisco, então tem se levantado muita oposição de pessoas sinceras que o amam e o respeitam enquanto autoridade da Igreja, mas que não concordam com muitas atitudes e com muitas ideias e orientações que ele tem dado, causando grande confusão no meio católico, desorientando os fiéis que sinceramente querem viver segundo a vontade de Deus. E quando estes se manifestam, vendo crescer a confusão e vendo assim ultrajada, melhor falando, confrontada a verdade do Evangelho, a verdade que a Igreja sempre ensinou, quando eles se manifestam, levanta-se do outro lado um número de católicos também, de pessoas ou mal orientadas ou sem virtude, como queiram, levantam-se contra estes que
criticam o Papa ou que não concordam com as suas ideias, dizendo que estes que criticam são rebeldes, são desobedientes, estão pecando contra a unidade da Igreja, e assim vai a ladainha, né, de reprovação que estes, vamos dizer assim, defensores incondicionais das ideias e das atitudes de um Papa imputam contra aqueles que têm a coragem de não concordar e não se alinhar a determinadas ideias, a determinadas posturas, a determinados comportamentos que o Papa tem apresentado. Nós devemos olhar, portanto, para a história da Igreja. E vão dizer estas pessoas assim que os santos todos eles eram obedientes, os santos todos eles eram humildes, os santos todos eles, enfim, eles faziam aquilo que os seus superiores mandavam e assim por diante. Olha, os santos todos eram obedientes e humildes, mas nenhum santo era covarde ao ponto de negar a verdade para agradar um superior. Isto não acontecia. Eles preferiam sofrer a incompreensão, a perseguição e muitas injustiças, mas manterem-se na verdade porque a verdade é Deus. Nós devemos ser obedientes aos nossos superiores, às nossas autoridades constituídas, em tudo aquilo que não seja contrário à vontade de Deus. E o discernimento do que é a vontade de Deus não é subjetiva ao nosso gosto. A vontade de Deus é aquilo que está ensinado pela Igreja nesses 2000 anos, aquilo que está definido como dogma de fé ou como doutrina moral. Isto é a vontade de Deus. E, portanto, se uma autoridade se desvia disto, então, neste ponto, onde esta autoridade se desviou, nós não podemos e nem devemos seguir. Podemos olhar alguns exemplos da história, por exemplo. Na própria palavra de Deus, se nós olharmos ali o conjunto dos apóstolos, nós vamos ver que o primeiro Papa, que foi São Pedro, né, ele foi repreendido por São Paulo. Basta ler aquilo que o próprio São Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo de 11 a 14. O que ele fala ali? Ele repreende, não apenas discorda da atitude do Papa, no caso São Pedro, mas ele repreende e corrige publicamente aquilo que o Papa estava fazendo, inclusive chamando-o de dissimulado, ou seja, fingido, naquela atitude específica. Quando o episódio foi o seguinte: São Pedro estava, portanto, ali na região grega, não é, de Antioquia, e Antioquia é um lugar, portanto, de pagãos, e que estavam sendo evangelizados pelos cristãos, por São Paulo, e São Pedro foi até ali. E ele, então, na condição de líder da igreja, ele acolhia estes pagãos, inclusive comia com eles, ceava com eles, enfim, estava com eles. Mas havia dentro da igreja já um grupo de pessoas que defendiam a ideia errada, equivocada, de que aqueles que eram convertidos, que vinham do paganismo, tinham que adotar as práticas judaizantes, as práticas dos judeus, ou seja, se circuncidar e praticar também, realizar outros rituais. E São Paulo dizia que não deveria ser assim. Então, quando vieram de Jerusalém alguns partidários dessas ideias, mais ligados ao apóstolo São Tiago, né, e estes tinham esta postura crítica em relação aos pagãos convertidos, que não tinham adotado os costumes judeus, São Pedro, para não cair na crítica dos judaizantes, desses que defendiam essas ideias de que os pagãos tinham que circuncidar, ele deixou de comer com os pagãos convertidos, com aqueles fiéis que se vieram do paganismo e abraçaram a fé cristã. Deixou de comer com eles, deixou de estar com eles. E São Paulo, quando então se reuniram ali, ele dá o testemunho, ele resistiu, ou seja, ele enfrentou São Pedro publicamente. Porque ele era rebelde? Não. Porque ele era desobediente? Também não. Ele faltou respeito ao Papa? De maneira alguma. Ele amava a verdade e ele amava o seu superior. Por isso, ele foi capaz de apresentar o erro dele e chamá-lo a uma conversão naquele ponto específico. São Paulo nunca foi desobediente a São Pedro ou às autoridades constituídas. Ele foi obediente, tanto que pode-se ler nos Atos dos Apóstolos que onde eles foram enviados, eles realmente foram enviados por São Pedro e pelos apóstolos, pelo grupo dos apóstolos. São Paulo foi evangelizar. E aquilo que eles pediram a ele,
ele fez porque ele era um filho da igreja, um filho do Papa, ou seja, ele estava pronto a obedecer à autoridade constituída. Mas porque amava a verdade acima de todas as coisas, e a verdade é Cristo, conforme ele mesmo disse, sou o caminho, a verdade e a vida, ele não podia admitir aquela postura, aquele comportamento, né, aquela ideia errada que o Papa estava tendo, levando também outros fiéis induzindo outros fiéis ao erro, como ele mesmo diz. Por causa da postura dissimulada que São Pedro teve, outros fiéis também de origem judaica abandonaram o convívio com os fiéis que vieram do paganismo e se converteram à fé. Por isto, foi necessária uma correção, mesmo pública. Então, não se pode acusar São Paulo de rebeldia ou desobediência. O amor à verdade, o amor sincero aos irmãos, mesmo que eles sejam nossos superiores, impõe-nos dizer a eles a verdade, para que eles também se mantenham ali unidos a Cristo e não induzam, melhor falando, outros aos mesmos erros. Depois nós podemos ver, indo mais adiante na história, o que aconteceu com Santo Atanásio, por exemplo. Santo Atanásio, ele nasceu pelo volta do ano 296 e morreu em 373, portanto morreu com 77 anos. Ele viveu há 1.700 anos atrás. Ele participou do Concílio de Nicéia, no ano 325. Naquela altura, ele era diácono e ele foi junto com o seu bispo. E foi neste Concílio de Nicéia que foi condenada a heresia ariana. A heresia ariana do sacerdote chamado Ário, que negava a divindade de Jesus Cristo, que dizia que Jesus ele era homem, mas não era Deus. Ele era um filho de Deus, mas não era um filho de Deus de maneira substancial, ou seja, não tinha a mesma natureza que o Pai, não tinha natureza divina, não era Deus. Era o Messias, mas não era Deus. Esta era a heresia ariana, que evidentemente que desmonta toda a nossa fé, caso ela seja crida por alguém. Alguém que é ariano não é cristão, não é católico. Porque justamente a fé cristã se baseia na crença no único Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Se alguém não crê que Jesus Cristo é Deus, ele não é cristão. E neste concílio de Nicéia, no ano 325, foi então feita já boa parte do credo que nós rezamos, o niceno-constantinopolitano, onde se diz que creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, e onde vai dizer, é Deus de Deus, Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, tem a mesma substância, a mesma natureza que o Pai. Então, por ele todas as coisas foram feitas, e assim por diante. Então, este credo foi feito em Nicéia, no ano 325. Só que depois vieram esta heresia ariana, embora ela tenha sido condenada, não é? Ela continuou subsistindo em muitos pontos, inclusive apoiado por políticos, ou seja, lideranças como foi o imperador que veio depois. E aí o que aconteceu? Nessa altura, Atanásio já era bispo e ele defendeu sempre a fé da igreja, assim como todos os bispos católicos fiéis. Mas aconteceu que o número de hereges arianos cresceu, ao ponto de se tornar dentro da igreja maioria. 2/3, isto dá testemunho o próprio São Jerônimo, que é da época. São Jerônimo foi o grande tradutor da Bíblia, ele viveu nessa altura, né? Então ele traduziu a Bíblia inteira, a pedido do Papa Dámaso, no ano 381. O São Jerônimo, que também defendeu a fé íntegra e lutou contra o arianismo, dá testemunho de que 2/3 dos bispos católicos se tornaram hereges, se tornaram arianos. E, portanto, arrastaram consigo grande parte dos sacerdotes e também do próprio povo, né? E apenas 1/3 dos bispos manteve-se fiel à tradição, à doutrina ensinada pelos apóstolos, que Jesus Cristo é Deus e Senhor, e assim por diante. E aconteceu o quê? Houve um papa chamado Libério, que, cedendo à pressão do imperador, que era herege, acabou por excomungar Santo Atanásio. Papa Libério excomungou Santo Atanásio. E depois ele foi exilado 5 vezes. E houveram vários outros sínodos onde ele também foi excomungado, onde ele foi exilado, enxotado. Ele foi acusado, falsamente, evidentemente, né, de ter abusado de mulheres.
foi acusado falsamente de ser feiticeiro, foi acusado de estar trabalhando contra a unidade da igreja, foi acusado de ser rebelde, desobediente, todas essas coisas ele foi acusado. E, entretanto, a história nos mostrou o quê? Quem é que estava certo? Libério, que era o Papa da altura, né? E que, entretanto, errou. Aliás, errou não apenas porque excomungou Santo Atanásio. Ele errou porque ele assinou um documento onde a interpretação do credo estava dúbia. Veja que ele, portanto, apoiou uma doutrina errada, meio ariana, onde um documento dúbio, parecido com muitos do Concílio Vaticano II e parecido com muitos documentos também feitos pelo Papa Francisco. Então, onde se pode ter um duplo entendimento, às vezes um múltiplo entendimento, a depender do ângulo que se olha. Enquanto a doutrina católica ela se notabiliza justamente pela clareza, e não pela confusão ou pela ambiguidade. Mas naquela altura, este Papa, Libério, portanto ele não foi santo, justamente porque foi um Papa que não teve firmeza de doutrina, não ensinou as coisas da maneira correta e cometeu uma injustiça tamanha, na altura, mesmo pressionado, mas cometeu a injustiça de excomungar Santo Atanásio. Veja então, Santo Atanásio, ele era obediente ao Papa? Sim, evidente. Ele é um grande santo e que sempre defendeu a hierarquia e sempre defendeu a obediência e, acima de tudo, sempre defendeu a verdade. E o seu amor à verdade impunha que ele dissesse ao Papa e dissesse aos bispos, a muitos cardeais, que aquela doutrina que eles estavam defendendo, o arianismo, era errada, era herética e não podia ser crida e muito menos ensinada por nenhum católico e muito menos por aqueles que têm a obrigação de ensinar conforme a verdade do Evangelho, conforme a tradição apostólica. E ele não foi compreendido na altura. E muitos fiéis foram expulsos das igrejas por manterem a sua postura de fidelidade à doutrina de sempre. E muitos sacerdotes também foram expulsos. Muitos sacerdotes, muitos bispos foram perseguidos, aqueles que se mantiveram fiéis. Na altura, a maioria era herética. A minoria era fiel à tradição. E aquela maioria herética acabava sempre perseguindo aqueles que queriam manter-se fiéis. E aqueles poucos que queriam manter-se fiéis eram acusados de quê? Desobedientes, rebeldes, acusados de estarem trabalhando contra a unidade da igreja e assim por diante. Mais um exemplo na história. Santa Catarina de Sena. Viveu no século XIV, 1347, foi o ano que ela nasceu. Uma italiana, uma santa, uma grande santa, que naquela época a igreja no Ocidente estava dividida. Mais uma divisão, né? Não estou falando aqui da divisão protestante, mas a igreja estava dividida, havia 2 papas, havia 2 cúrias, o papa verdadeiro estava na França, em Avignon, né? Então, e a Santa Catarina, ela exortou o papa, ela chamou os cardeais de demônios vermelhos, e exortou o papa a voltar, a criar vergonha, a voltar para Roma, a assumir o seu posto, a não ser, a ser corajoso, a confiar em Deus. Então, ela não foi rebelde, ela sempre proclamou com muita ênfase a necessidade de se obedecer ao sumo pontífice, mas não de se obedecer a algo errado, de não se apoiar uma atitude errada. Ela teve que corrigir, e de fato ela corrigiu porque estava errado, que o bispo de Roma estivesse fora da sua sede. E assim a gente poderia citar vários casos de vários santos. Todos eles eram obedientes, sim, mas nenhum deles era conivente com a mentira. Nenhum deles era apoiador do erro. Como hoje, muitos que se pretendem católicos, para se dizerem humildes e obedientes, têm apoiado vários erros do Papa Francisco, várias ideias erradas que ele tem ensinado, várias posturas que são indizivelmente incongruentes com o Evangelho. Então, devemos obedecer o Papa Francisco? Claro que sim. Devemos obedecê-lo em todas as coisas corretas. E aqui, novamente, quero repetir, o ser correto ou não é conforme a minha opinião ou a opinião de quem quer que seja. É conforme o que a igreja ensinou sempre. O parâmetro de comparação é isto, o que a igreja ensina. Por exemplo, vamos colocar aqui coisas concretas. Se a igreja ensina que a pessoa, isso está na Bíblia, está lá no Evangelho, está nas cartas de São Paulo, enfim, ensina que a pessoa que vive em adultério está em estado de pecado mortal e não pode ser admitida à Sagrada Comunhão, então nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa pode mudar isso. Portanto, a partir do momento em que o
Papa Francisco escreve um documento dando esta possibilidade, ele está em erro. Neste ponto está errado. Portanto, naquele ponto ele não deve ser seguido. Outro erro, né? Quando ele assina um documento, como assinou em Abu Dhabi, no ano passado, em 2019, onde declara que todas as religiões são queridas por Deus, então é evidente que aí está um erro grave doutrinariamente falando. Então, naquele ponto, ele não deve ser seguido. E a gente poderia citar vários outros erros, né? Atitudes erradas, posturas erradas, quando ele manda-nos, por exemplo, quando ele manda os católicos obedecerem à ONU e aos organismos internacionais, evidentemente que ele está cometendo um erro grotesco. Ainda mais a ONU, que é um organismo, né, que é o germe, ali, uma espécie de núcleo da nova ordem mundial, que tem por finalidade instituir um poder aí global, quebrando a soberania das nações e quebrando, né, destruindo a moral cristã. Enfim, não há condições morais em consciência de um católico obedecer isto, porque a ONU é a maior defensora do aborto, é a maior defensora da ideologia de gênero, combate a visão cristã de família, não é? Então ela é contra aquilo que entendemos que é querido por Deus, ou seja, esta identidade das nações, a soberania das nações, e assim vai indo. Não há condições de apoiar uma ideia desta, né? Então, outra ideia, outra postura, por exemplo, quando por ocasião dos 500 anos da Reforma Protestante, que reforma aqui entre aspas, Revolução Protestante, né? Quando ele leva essa imagem de Lutero para dentro da igreja, para dentro do Vaticano, e elogia Lutero, chamando-o de testemunho do Evangelho e falando que Lutero foi para ele um mestre. Não dá para concordar com uma atitude dessa. Não dá para concordar, por exemplo, o Papa também ajoelhando-se para beijar o pé de muçulmanos e depois nunca se ajoelhando diante do Santíssimo Sacramento. Se ajoelhando para receber a bênção de pastores protestantes, o Papa receber a bênção de pastores protestantes, mas nunca se ajoelhando diante do Santíssimo Sacramento, diante de Deus sacramentado. Não dá para concordar com esse tipo de atitude. Sinceramente, ali há uma incoerência. Então, agora, nas suas decisões que são corretas e de acordo com a igreja, vamos obedecer. Por exemplo, o Papa Francisco disse, várias vezes, pelo menos 2 eu li, onde ele fala que não se deve bater palmas na missa. Onde é que estão esses defensores das ideias erradas que também proclamam em alto e bom som isto que o Papa falou? Isso está correto, porque a igreja sempre ensinou assim. Lá ele diz também, os padres não devem descer do altar para ficar dando a paz na hora da paz para as pessoas nos lugares. E quem está apenas cumprimente ao seu lado. Então, ele disse isso também. Por que não se obedece isto? E assim por diante. Há várias outras coisas corretas que ele disse que devemos obedecer. E são corretas não porque nós achamos corretas, porque estão de acordo com o ensinamento da igreja nesses 2000 anos. Mas as coisas erradas, as ideias erradas, as doutrinas erradas, assim como aconteceu com o Papa Libério, nós devemos resistir. Assim como Santo Atanásio fez em relação ao Papa Libério, quando ele assinou um documento que ensinava uma doutrina dúbia, errada, então devemos rejeitar aquela doutrina dúbia e errada. Devemos obedecer à autoridade naquilo que ela está de acordo com a verdade de Deus. E estas pessoas que ficam acusando os que discordam das atitudes erradas do Papa Francisco, os que criticam as atitudes erradas do Papa Francisco, aqueles que estão acusando os críticos do Papa Francisco, de serem desobedientes, porque não concordam com o Papa Francisco, ou de serem ali rebeldes, porque não concordam com o Papa Francisco, e acusam mais ainda, dizem que estas pessoas, né, nós que não concordamos com várias atitudes do Papa Francisco, que não concordamos com várias ideias que ele tem defendido, que estão em contraposição ao que a igreja ensina nesses 2000 anos, então eles dizem que nós estamos pecando contra a unidade da igreja. Nós estamos dividindo a igreja, que nós que estamos causando confusão. Olha, aqui vamos responder junto com os santos também, né? Que a unidade, claro que é um bem querido por Deus, Jesus rezou pela unidade, mas a unidade, ela tem que ser conseguida na verdade. Ela não pode ser conseguida às custas do erro. Não pode ser uma unidade no erro. A unidade é um bem, mas ela não pode atropelar a verdade. Ela não pode destruir a verdade. Ela não pode ser às custas da verdade. É isso que São Paulo vai falar, né? Porque Jesus diz, eu sou a verdade.
E ao mesmo tempo ele vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Portanto, São Paulo, novamente, para poder nos dar uma clareza a respeito do que devemos pensar nesse caso, ele vai dizer o seguinte, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer o seguinte, não pode haver união entre a luz e as trevas. Que comunhão haverá, ele vai dizer, São Paulo, né, entre Cristo e o demônio, entre Cristo e Belial? Né? Ou que acordo há, ele vai dizer, entre o fiel e o infiel? Não há acordo, portanto, entre a verdade e a mentira. Nós não podemos, a pretexto de buscar a unidade, renunciar à verdade, porque então seria uma falsa unidade baseada não em Cristo, mas em acordos puramente humanos. E isto irá ruir, mais cedo ou mais tarde, pior ainda, isto irá depor contra a salvação daqueles que acreditam em Cristo. Então, meus amados irmãos, é preciso que a gente tenha uma visão correta das coisas. Devemos amar as nossas autoridades, rezar por elas, se necessário dar a vida por elas, mas nunca segui-las em algum erro que elas cometem, em ideias erradas que elas defendem. Isto não. Tá? Obediência não implica em concordância total. Nesse episódio que tivemos agora há poucos dias, quando, por ocasião do lançamento do livro escrito pelo cardeal Sara e pelo Papa Bento XVI, que causou um grande rebuliço no Vaticano, justamente porque ali está sendo... o Vaticano, o Papa está sendo instado, ou seja, está sendo incentivado a liberar ali o celibato, né, deixá-lo como opcional. Então, o livro vem justamente defender o sacerdócio, o celibato sacerdotal, mostrando que uma exceção, a abertura de exceção para poder, mesmo que seja para suprir a necessidade de padres na Amazônia ou em qualquer outro lugar do mundo onde há poucos sacerdotes, isto significaria uma revolução, traria grande desgraça para a igreja e também provocaria um entendimento muito equivocado, uma percepção errada daquilo que é o sacerdócio católico. Então, meus irmãos, por ocasião disto, o Papa, o cardeal Sara, ele foi acusado de ser rebelde ao Papa, um ultraconservador que está se opondo a Francisco. Ele que foi acusado de estar manipulando Bento XVI, acusado de estar lançando um livro que é apenas dele, mas colocou ali o nome do Bento XVI, foi acusado de ser mentiroso e assim por diante. O cardeal Sara, como um homem que ama a Deus e a igreja e que ama a verdade, ele provou que o livro é dele e de Bento XVI. Mostrou ali todas as correspondências, os e-mails em que ele apresentou ao Bento XVI a ideia, resolveram escrever, ele apresentou ali o livro para Bento XVI, a capa e o projeto todo. E o Bento XVI aplaudiu e deu grande incentivo para que fosse feito daquela forma. E, portanto, o Bento XVI compôs o texto para o livro, fez, junto com o cardeal Sara, a introdução e a conclusão, e também ao texto do cardeal Sara. Portanto, é um livro feito a 4 mãos. E, entretanto, ele foi demonizado. E essas pessoas que estão aí tentando promover a ideia de que todas as atitudes do Papa Francisco são maravilhosas, muitos deles acusaram, portanto, o cardeal Sara de ser rebelde e desobediente. E ele disse que ele é um filho obedientíssimo à Igreja e ao Papa Francisco. E alguns depois acusaram ele de ser falso, porque em muitos pontos ele já havia discordado publicamente de várias atitudes do Papa Francisco. E aí, então, a pergunta é, o cardeal Sara, ele foi fingido? Ele mentiu quando ele disse que era obedientíssimo ao Papa Francisco? Não mentiu, ele foi sincero. Ele fingiu ou mentiu quando disse que ama o Papa e que defende a sua autoridade? De maneira alguma, ele foi sincero. Todo católico sincero ama o Papa, defende a autoridade do Papa. Mas todo católico sincero, ele é capaz, sim, de perceber os erros que estão acontecendo e de defender a verdade, de discordar do Papa naquilo que ele está errado. E isso o cardeal Sara fez em relação, por exemplo, ao Sínodo da Amazônia, em relação a aquele culto idolátrico da Pachamama, em relação ao simples acolhimento dessa proposição da ideia de liberar o sacerdócio, o celibato sacerdotal, da ideia de querer ordenar mulheres. Ele foi contrário a tudo isso porque um católico sincero é contrário a tudo isso porque isso é contrário à vontade de Deus. E isso já é algo estabelecido pela igreja, algo definido, e, portanto, não há o que se mexer aí.
sob pena de subverter, ou seja, de renegar aquilo que Cristo e a igreja sempre ensinaram. Então, ele foi um daqueles também que lutaram contra, no sino da família, lutou contra a ideia que estava ali sendo proposta, defendida pelos cardeais revolucionários, especialmente cardeais alemães, mas não só ele, como Walter Kasper, por exemplo, não é? Então, de reconhecer a bondade dos atos homossexuais. Ele lutou contra isso, lutou contra a comunhão para pessoas que vivem em adultério, porque isso é profanação da Eucaristia e assim por diante. Quer dizer, todas essas coisas, parte delas defendidas ou pelo menos apoiadas pelo Papa Francisco, e ele lutou contra. E isto não faz dele desobediente em nada. Ele ama o Papa e é obediente, mas como um cristão sincero, ele não pode concordar com os erros e por isso ele os manifesta, mas de maneira humilde. De maneira humilde significa o quê? Sem acusar, sem ficar denegrindo a pessoa em si, mas mostrando o erro que a pessoa tem. Qual é a intenção do coração de alguém? Isso é só Deus que conhece. Ninguém vai dizer aqui da intenção do coração do Papa Francisco, mas pode-se dizer de maneira objetiva que determinadas atitudes e determinadas orientações são erradas e que por isso mesmo um católico não deve seguir. É disso que se trata, portanto, irmãos, a distinção entre obediência e concordância total. Todos nós, repito, devemos ser obedientes ao Papa, aos bispos e aos sacerdotes, nas suas respectivas funções. Mas naquilo que eles são obedientes à igreja, no exercício correto das suas atribuições. Nenhum de nós tem que obedecê-los em matérias erradas, aliás, em ideias erradas, ou apoiá-los em atitudes erradas. Do contrário, nós vamos nos perder também no erro. É preciso rezar, sim, pelo Santo Padre, pedir a Deus que ele tenha sabedoria e pedir também pela conversão naquilo que ele tem se afastado da verdade. Que ele seja corajoso para poder fazer aquilo que é da vontade de Deus. Fica aí, portanto, essa reflexão a todos, para que ninguém se incomode, ninguém se confunda por pensar que a simples discordância ou mesmo crítica a atitudes do Papa seja, então, desobediência ou rebeldia. De fato, não é. Os santos assim agiram, por amor à verdade e por amor a Deus. Assim também devemos nós. Junto com o amor, a obediência e a oração pelo Papa, a nossa oposição aos erros que ele comete, as atitudes equivocadas que ele tem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.